O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Capítulo 6 de Salmos, verso 9. O Senhor ouviu a minha súplica. Aqui é um dos cânticos, dos salmos de penitência. Aqui Davi se coloca como pecador, Davi se coloca como aquele que é perseguido também e que faz um apelo a Deus. E ele termina esse salmo e outros tantos, e outros salmistas também, depois de declararem suas necessidades, suas batalhas pessoais, aqui chegam a essa conclusão: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Então aqui há duas coisas interessantes sobre oração. Deus ouve, Deus acolhe. Então você não fala sozinho nunca. Você tem um Deus que lhe ouve e que acolhe o seu sentimento. Quanto a responder a sua oração favoravelmente ao que você pede, aí já é outra coisa. Porque às vezes, ao abrir o coração, de desespero e tudo mais, nós não temos a resposta que esperávamos. Senhor, mas eu te pedi isso, o Senhor me deu aquilo. É porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Sempre sabe. No sentido de alguém que está doente, enfermo, e a gente pede: Senhor, restaura, restaura, e a pessoa acaba falecendo. Não foi a sua oração que não foi atendida. É que Deus acolheu, Ele ouviu a sua oração, Ele não desprezou a sua oração. Assim como cada oração feita nesse mundo, tantas vezes por dia. É que Deus tem seus planos. Então, espere no Senhor. Mas Ele ouviu, ouviu. Ele acolheu, acolheu. Se é da vontade dEle, está tudo bem. A oração não muda a Deus, a oração muda-nos a nós mesmos. Essa é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Estamos aqui todos os dias, o programa é diário, um capítulo da Bíblia cada dia, são 1189 capítulos, e nós já estudamos todos, estamos voltando a gravar a Bíblia de novo, pela segunda vez, completa, e temos muita alegria por isso. Estamos no Spotify, no Deezer. Lá você consegue desde Gênesis, capítulo 1, essa série nova, de 30 minutos no total o programa, A gente fala da Bíblia mais ou menos aí uns 16 minutos, 15, do capítulo do dia, mas essa série nova você tem toda lá. Estamos também no NT Play, você também tem tudo que nós já gravamos ali. Estamos no YouTube, lá no YouTube, todos os capítulos estão gravados, inclusive estão ali os capítulos que o pastor Fávero gravou de Salmos até Malaquias. Então você encontra várias vezes o mesmo capítulo. Então não deixe de estudar a Bíblia Sagrada, tá bem? Nosso canal no YouTube é Reavivados por Sua Palavra NT. Nós temos mais de 450 mil pessoas inscritas. Queremos chegar a 1 milhão. E se chegarmos a 1 milhão, queremos chegar a meio milhão, Queremos chegar a 1 milhão, 2, 3, 10, 20, 100. Quanto mais gente estudar a Bíblia, melhor para a nação, para o mundo. Nós queremos agradecer aos Anjos da Esperança, e se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, basta mandar aqui uma mensagem para este WhatsApp, tá bem? E por causa dos Anjos da Esperança, nós podemos oferecer para você gratuitamente essa revista Cura do Pecado. São 15 temas que o pastor Rafael Rossi, pregador para a América do Sul, evangelista, preparou com muito carinho. Ele fala sobre o santuário, o dom profético, o batismo, a volta de Jesus e outros temas mais. Basta mandar uma mensagem para este outro WhatsApp solicitando a revista. Você depois vai enviar seu nome e endereço e ela vai chegar na sua casa pelo correio, tá bem? Nós vamos para um rápido intervalo e ao voltarmos vamos estudar o penúltimo capítulo de Esdras, o capítulo 9. Não saia daí, é rapidinho.
Olá, de volta aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos estudando o livro de Esdras e hoje é a vez do capítulo 9. Cada capítulo é surpreendente e há muitas lições para a gente poder tirar para a vida. Mas uma que me impactou bastante foi do capítulo 7, não é, quando Esdras é descrito como escriba que buscava a palavra de Deus, que cumpria a palavra de Deus e que ensinava a palavra de Deus. Está na minha mente aí até agora, porque são três coisas importantíssimas: buscar, cumprir e ensinar. Se faltar uma delas, nós não estamos dentro do escopo daquilo que Deus quer para a nossa vida. Se não buscarmos, como vamos cumprir e ensinar? Alguns até ensinam sem buscar a palavra de Deus. Isso é um crime espiritual, né? Alguns apenas cumprem por ouvir falar, né? E alguns até buscam e cumprem, mas não ensinam. Não está completo. Esse ciclo, para ser completo, precisa conter os três na sequência: buscar, cumprir e ensinar a palavra, viver a palavra. E a gente costuma dizer aqui, né? Levante-se, arrume a cama, busque a palavra e saia para ser Jesus para as pessoas. Esse é o grande desafio da nossa vida. Quero mandar um abraço aqui forte para o pastor Darcy Borba, que inclusive há uns anos atrás dirigia as comissões que estudavam os assuntos de comunicação na igreja. Eu me encontrei com ele, infelizmente, num funeral de um super amigo, pastor Edeusir Amorim. Presto uma homenagem à sua linda vida, sua família. Mas o pastor Darcy olhou para mim, ele foi meu chefe, não é? Já está aposentado há vários anos. Ele disse assim: levante-se, arrume a cama, estude a palavra e saia para ser Jesus para as pessoas. Falei: olha, eu vou falar isso lá no programa, hein? Muito obrigado pela sua audiência, pastor, pelos outros tantos que nos veem e que nos ajudam a propagar a palavra de Deus. Bom, capítulo 9, o título geral que eu coloco aqui para o capítulo 9 e o capítulo 10, que são os dois últimos capítulos de Esdras, é a graça de Deus, a graça de Deus. A gente vai ver aqui a importância do arrependimento e o reconhecimento da misericórdia de Deus, do tempo que Ele nos dá e da sua graça que nos salva. Mesmo que tenhamos cometido pecados horrendos, Ele é capaz de nos perdoar de graça, se aceitarmos esse perdão, se aceitarmos a justificação. Um pouco desse capítulo também vai falar sobre a corrupção de um povo que estava em pecado. Vamos ver também a preocupação, né, desse povo que foi privilegiado. Lá no capítulo 10 vamos ver um pouquinho o desejo do povo de se tornar obediente novamente, ser purificado. Aí nós terminamos este livro amanhã com o capítulo 10. Mas a graça de Deus, né? Acabadas estas coisas, percebam bem aqui um detalhe. Acabadas estas coisas, pois, vieram ter comigo, que é Esdras falando, né? Os príncipes dizendo: o povo de Israel. Então, acabado a chegada, acabados os holocaustos, as oferendas, não é, as ofertas. Quando tudo isso acabou, a poeira baixou da chegada deles, a euforia, os príncipes vieram procurar a Esdras e disseram o seguinte: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, o povo, a liderança espiritual, não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, os cananeus, heteus, ferezeus, jebuseus, amonitas, moabitas, egípcios e amorreus, né? A gente poderia falar de cada nação aqui, mas não vem o caso. Mas lá atrás nós vimos que o povo justamente foi parar na Babilônia porque eles não se separaram das abominações das tribos, das nações que o cercavam.
Eles adoravam outros deuses, eles ofereciam filhos em sacrifício a esses deuses. Eles chegaram a colocar uma imagem dentro do santuário, antes dele ser destruído pelos babilônicos, né? Fizeram aberrações espirituais, porque estavam misturados com os outros povos, com os deuses dos outros povos. E a mistura entre os outros povos era através do casamento. E Deus foi muito explícito ao dizer, antes de entrar na terra de Canaã, não se unam com essas pessoas, porque eles vão trazer os seus deuses, vão criar uma confusão. Vocês já são um pouco fracos em terem na mente um só Deus. E agora vocês vão se casar com pessoas que adoram lá, sei lá quantos deuses. Vão trazer estas abominações. Vão trazer aí os postes ídolos, os altares nas montanhas, Baal, que facilitava uma relação sexual com o sacerdote e a sacerdotisa, né, o Deus da fertilidade, da fecundação, segundo o que acreditavam. Então, por que vocês vão misturar essas coisas? E os príncipes, tristemente, vieram dizer para Esdras, olha, Zorobabel veio, houve o levantar do templo, do altar e tudo mais, mas o povo, nestes 80 anos, né, desde a chegada dele, se desvirtuou tremendamente. O verso 2 então explica que tipo de abominação é essa, eu já mencionei, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Aqui tem uma coisa bem importante. Assim como o chefe é a tropa, né? Os príncipes, os magistrados, os mais importantes seres, ali depois os sacerdotes e os levitas foram seguindo aí num dominó, não é? Incrível, um a um caindo, buscando essas relações com povos, relações consideradas abomináveis, com povos que não adoravam a Deus. Enfraquece. Aqui a gente pode falar de casamento de pessoas que têm a fé diferente, ou de alguém que crê em Deus e alguém, desculpe, que não crê em Deus. A gente até respeita, mas é bem complicado pessoas que não andam juntas em diversos aspectos, estarem juntas. Não é? Há um problema bastante sério. E aqui, a questão era muito profunda, era espiritual. Então eles estavam se juntando. Quando Esdras ouviu isso, ele rasgou suas vestes, diz o verso 3, o seu manto. Ele arrancou os seus cabelos da barba da cabeça e se assentou no chão. Então se ajuntaram vários a ele, né, que tremiam das palavras de Deus, do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Eles foram para o cativeiro porque tiveram outros deuses, porque não ouviram a Deus. Porém, eu permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde. Eu não sei exatamente que horas isso aconteceu. Talvez tenham dormido uma noite e de manhã os príncipes o procuraram. Mas até o sacrifício da tarde, perto do pôr do sol, então ele ficou assentado, calado. Sabe, às vezes é melhor ficar calado para ouvir a voz de Deus, né? Ele sabia que estava tudo errado, mas ele precisava ficar calado para ouvir a voz de Deus, para saber o que fazer, para saber exatamente o que fazer. E ali depois desse sacrifício da tarde, ele se levantou, e aqui ele diz assim, levantei-me, verso 5, da minha humilhação. Quer dizer, não é que ele se sentiu humilhado, poxa, mas vocês fazem isso, que coisa, não. Ele se colocou no lugar do povo, ele se colocou junto ao povo. E você vai ver que ele vai fazer uma oração aqui, em que ele não culpa o povo, ele se culpa junto com o povo.
Ele diz o nosso povo, e vai usar o plural, a terceira pessoa do plural aqui, do começo até o final. Então ele disse, meu Deus, verso 6 aqui, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus. Aí ele começa, nós, nosso, terceira pessoa do plural. Mas ele primeiro diz assim, eu estou confuso, eu estou envergonhado, porque meu povo e eu não entendemos ainda a tua vontade, que não é para a gente se misturar com as abominações dos nossos vizinhos. Vou fazer aqui um parênteses, deixa eu ver como é que está o tempo, acho que dá para falar alguma coisinha. Nós estamos também nos misturando com as abominações dos vizinhos? Não estou falando de vizinhos de porta, mas nós estamos permitindo misturar as coisas sagradas, as coisas espirituais, as coisas relevantes com as coisas seculares. Nós estamos trazendo o secularismo para dentro de casa, que prega que não existe mais verdade, que a era da verdade passou, agora é a pós-verdade. Agora nós estamos mais evoluídos e não precisamos da verdade, nós somos a verdade. Olha que impressionante isso. É assim ou não é? Nós somos a verdade. Então, aqui estamos no mesmo lugar que ele, que Esdras. Senhor, estou envergonhado e humilhado. Você está envergonhado e humilhado por perceber que na sua vida, na vida da sua família, existe uma mistura danada. Eu fui num aniversário esses dias da Anne. A Anne é uma menina linda de 2 anos. E filha da Patrícia e do Emerson. E eles fizeram uma festa, o tema da festa, que agora tem esse negócio de tema da festa, né? A Arca de Noé, porque ela gosta de bichinhos. E depois ali, no momento, eles contrataram um biólogo para mostrar vários animaizinhos. Rã, cobra, uma barata grande que não é nojenta, né? Uma coruja, impressionante isso, um jacarezinho pequeno. Todos eram catalogados, eram cuidados por este biólogo. Então assim dá para as crianças a ideia, puxa vida, a Arca de Noé, né? O aniversário. Então a gente não está misturando muito, está sendo muito radical, aquilo que a gente come a gente vai ser, viu? Aquilo que a gente vê a gente acaba sendo. Então a preocupação, eu vou fechar aqui o parênteses, o tempo já foi, fechar o parênteses para a gente voltar a isso. Estou confuso e envergonhado, porque existe essa mistura. Porque as nossas iniquidades, agora vai, nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, nossa culpa cresceu até o céu. Verso 7, desde os dias dos nossos pais até hoje estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia que hoje se vê. Agora, por um breve momento, pela sua graça, o Senhor nos tira do cativeiro e nos dá a oportunidade de voltarmos para a nossa casa, para a tua casa. O Senhor dá a oportunidade de a gente reconstruir o tabernáculo. Dá a oportunidade de a gente viver de novo no lugar dos nossos ancestrais. Eu creio que alguns poucos ali, né? Ninguém está vivendo 150 anos, né? Para chegar até esse momento ali. Mas nós, uns poucos, estamos aqui e tem gente que nem quer vir para cá. Não é? Nós estávamos como servos. O Senhor nos deu essa capacidade para voltarmos e estabelecermos um culto que nós tínhamos perdido já há 150 anos. Aí vai falando, né? Nós achamos o favor perante os reis da Pérsia para nos reviver, verso 9, finalzinho. Agora, ó Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos. Ele não acusa o povo. Isso é o líder, né? Ele não acusa, era o povo dele, era ele. E ele vai, né?
O Senhor disse para a gente não se misturar com as imundícias deles, com as abominações deles, mas nós fizemos isso, nós fizemos. E ele vai nessa toada, né? Verso 15, ele diz assim: ah, Senhor Deus, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disso. Quer dizer, nós sempre estaremos devendo, né, para Deus, Ele nos dá a sua graça. Nós não temos como pagar isso. E aqui o nosso querido Esdras reconhece isso, reconhece a pecaminosidade do povo, e ele fazia parte do povo. Esse é o líder que não acusou o povo, ele se acusou junto com o povo para obter a graça de Deus. E Deus é um Deus de graça, mas as consequências ficam, E o próximo capítulo, que é o último, vai acontecer uma coisa impressionante como resposta do povo. Não perca isso. Vamos orar? Pai querido, primeiramente queremos te agradecer por estudarmos a Tua Palavra. Em segundo lugar, nós queremos pedir que o Senhor nos dê uma sintonia fina para identificarmos as abominações, as imundícias que o mundo nos oferece. Que não venhamos a misturar estas coisas. Nós precisamos ter a Tua vontade em nosso coração, buscar a Palavra, cumprir a Palavra e pregar a Palavra. Dá-nos essa sensibilidade espiritual. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã o capítulo 10, é o último, hein? Logo vamos entrar em Neemias. Um abraço e até lá. Você acha que para um casamento dar certo, é melhor casar-se com alguém que tenha hábitos semelhantes ou diferentes dos seus? A resposta é que a vida a dois só é possível quando o casal compartilha de mais semelhanças do que diferenças. Na verdade, um dos motivos mais comuns para o divórcio em nossos dias é a incompatibilidade. Isso porque muitos indivíduos se casam sem se conhecer profundamente e depois descobrem que a forma com que enxergam a vida é tão diferente a ponto de ser impossível conviverem. O fato é que todos nós somos diferentes. Porém, é necessário um mínimo de compatibilidade entre áreas importantes da vida para que o casal consiga viver feliz. Imagine alguém que aos finais de semana gosta de ir para a festa, porém decide se casar com outra pessoa que no final de semana gosta de ir para a igreja. Como você acha que este casal vai lidar com isso? Ou como decidirão educar os filhos? Ou imagine alguém que não quer ter filhos, mas que se casa com outra pessoa que sonha em ter vários filhos. Em ambos os casos, haverá um atrito muito grande entre os cônjuges, que a menos que um mude sua perspectiva, dificilmente viverão felizes. No capítulo 9 do livro de Esdras, encontramos uma forte comoção do sacerdote ao perceber que os filhos de Israel estavam contraindo matrimônio com pessoas de convicções religiosas, políticas e social completamente opostas às deles. Os israelitas estavam se casando com indivíduos das tribos dos cananeus, hebreus, fariseus, jebuseus, amonitas e moabitas. Esses povos eram conhecidos por rituais religiosos regados ao sexo livre, embriaguez e sacrifício humano, além de terem princípios éticos e morais muito diferentes dos judaicos. Veja a revolta de Esdras, registrada nos versos 3 e 4. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito, até o sacrifício da tarde. Se você voltar no tempo, descobrirá que foi justamente por perder seus princípios religiosos, éticos e morais que o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico. Porém agora, depois de conseguirem uma segunda chance de recomeçar, eles estavam caminhando na mesma direção. Que a revolta do sacerdote Esdras nos lembra de como é importante escolher viver ao lado de pessoas que estão caminhando na mesma direção que nós. Afinal, pessoas puxando em direções diferentes não conseguem avançar para direção nenhuma.